Vista Alegre, o seu Zé Queiroz, né? Um homem que tem muita história para contar para a gente. Segundo dizia Shakespeare, aos pés de uma pessoa mais velha está a maior sala de aula do mundo, né? E o seu Zé tem muita coisa para ensinar, né? Para contar, e nós queremos aprender muito, seu Zé, com o senhor, um grande amigo da gente. Ninguém chega à toa a 82 anos e meio. Tenho, de fato, algumas passagens bonitas, e a maioria bonita, porque eu vivi uma vida muito saudável, muito bacana, muito feliz, que já foi descrito numa outra narrativa que eu fiz, e me orgulho muito dessa vida, porque sempre vivi na fazenda, só saí para estudar. Depois de formado vim, meu pai me elegeu vereador, porque 6 meses depois de formado foi quando eu me elegi vereador de Teresópolis. Ele já era vereador e presidente da Câmara, e praticamente me elegeu vereador. No 3º ano de mandato, eu tive que renunciar porque casei, e a minha esposa pediu que eu optasse ou viver na fazenda ou me candidatar a deputado estadual, o que não era de meu interesse. E assim eu fiz, renunciei o cargo, e o governador me premiou com o cargo de assessor de educação. Vivi e exercendo o cargo durante 25 anos, depois tive uma lesão na coluna e me aposentei. Não podia, porque eu viajava muito e não podia exercer. E assim vivi, cuidando da minha fazenda. Hoje já passei para o nome do meu filho. Nós temos uma tradição de nome, que o primeiro que recebeu a cismaria chamava-se João Luiz de Siqueira Queiroz. E daí o neto veio herdando o nome e a sede da fazenda, o que eu sou hoje o 2º José Francisco, e meu neto já é o 3º José Francisco, o que significa que já é a 6ª geração, o José Francisco de Siqueira Queiroz, meu neto estudante de engenharia. E meu filho, como engenheiro, chefe, diretor executivo da Carioca Engenharia, que hoje tem um consórcio que administra o serviço de água, que foi de Niterói, de Araruama, de Petrópolis, e agora ele está em Resende, organizando o serviço que esse consórcio pegou, o serviço de água de Resende. Vamos ver se ele pode pegar o da nossa terra. Isso. Que ele já está em negociação, esteve em negociação com o ex-prefeito, mas não resolveu nada. E ele vai tentar pegar, porque ele tem planos magníficos para o serviço de água. Seu Zé Queiroz, agora vamos falar um pouquinho sobre a história desse casarão, né, dessa bonita fazenda. Pode falar, seu Zé, sobre um pouquinho, para a gente conhecer mais um pouco da história. Nós recebemos a fazenda por cismaria do governo português. Cismaria nada mais era do que uma quantidade de terra que quem recebia é que determinava os seus limites. E com isso fazia o desenvolvimento da região, e o país quase todo foi feito dessa maneira, e com isso meu bisavô trouxe para aqui várias famílias e, por coincidência, não eram, por consequência, não eram porque ele é origem portuguesa, ele era de origem portuguesa, e não eram de origem portuguesa, e sim de origem italiana. E essas famílias vieram todas acompanhando, e foi como foi fundado Venda Nova, como foi fundado Bom Sucesso, Vieira e etc. Que essa cismaria foi dividida
com esses desbravadores que vieram trazer o progresso para essa região. A minha casa foi feita, depois nós vamos passar uma filmagem lá do moinho, que deve ter sido feito uns 20 anos depois da casa construída. Pelo moinho, pela moega, vocês vão ver a data em que foi construído o moinho. Ela é toda de pau a pique. Originariamente, a frente da casa não tinha esse varandão, o que meu pai construiu. Ela era de entradas laterais em pedra de cantaria. E meu pai achou por bem fazer essa varanda porque dava mais comodidade à casa. É toda de pau a pique, a parte de baixo de serviço já é toda de alvenaria, já feita por meu pai, a alvenaria feita por meu pai, e o piso e os melhoramentos feitos por mim. A senzala, a casa sede era orlada por um muro de pedras que já não existe mais porque foi destruído. Ele, do lado esquerdo, continuando a casa, era a ala dos escravos solteiros e das escravas solteiras. Essa orla, esse muro, ele tinha continuidade com outras construções que eram os escravos casados, que eu ainda peguei, e era uma sala ou quarto, um banheirinho comum na parte de trás, para todas elas, 2 ou 3 banheiros, cada 3 casas tinham um banheiro, e uma cozinha, uma pequena cozinha, porque eles já podiam levar a vida independente. Nessa ala que ligava a porteira de entrada, tinha a residência de um grande amigo do meu avô, de meu pai, que começou a vida dele aqui, que vem a história de um grande amigo dos meus pais e do meu avô, que era o Clemente Silva, que começou a vida dele numa dessas alas que ele comercializava por Magé e por Porto de Mauá. Ele levava os porcos salgados, a gordura e essa coisa toda, e comercializava trazendo bacalhau, azeite, sal, porque nós não tínhamos aqui em cima. E posteriormente ele comprou mais 2 ou 3 fazendas com o lucro do seu comércio, que era um grande comerciante, tinha uma cabeça magnífica. Eu ainda tive a aventura de conhecê-lo, morando antes de Bom Sucesso um pouco na propriedade que hoje é de seus herdeiros. E assim foi feita a Fazenda Vista Alegre, que a princípio administrada por meu pai, depois por mim e agora por João Luiz de Siqueira Queiroz, que é o meu herdeiro. Eu tenho 2 herdeiros, João Luiz de Siqueira Queiroz e João Bernardo de Siqueira Queiroz, bem mais moço